por todos nós. Orando por todos nós. Então, e o tema desse ano, nós estamos trabalhando que missões é uma tarefa inacabada. Inacabada. E pensando nisso, nós vamos ler o Salmo 96. Salmo 96 é um salmo que fala claramente sobre missões, indica sobre missões, nos desafia a fazer missões, nos mostra o que devemos fazer. Olha o que diz a palavra de Deus, querido. Você tem aqui, você pode acompanhar aqui também. Olha o que diz o salmista. Ele começa declarando: cante ao Senhor um novo cântico. Cante ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Cada dia, olha, cada dia, todo dia, cada dia, proclame a sua, me ajude, sua salvação. Versículo 3, olha que o salmista diz: anuncie a sua glória entre as nações, e os seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Por que fazer isso? Porque o Senhor é grande e é digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Versículo 6 diz: majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Olha aqui versículo 7. Dei ao Senhor, ó família das nações, dei ao Senhor glória e força. Dei ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entre nos seus átrios trazendo ofertas. Versículo 9. Adore o Senhor no esplendor da sua santidade, tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digo entre as nações: o Senhor reina, pois por isso firme está o mundo, e não se abalará. Ele julgará os povos com justiça. Regozijem-se os céus, exultem a terra, ressoe o mar e tudo que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Versículo 13. Cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Fidelidade. Pai, nós te agradecemos, porque é tão bom estar num lugar como esse. A presença do Senhor, a gloriosa presença do Senhor aqui, já tocando em cada um de nós, nós já podemos perceber a doce presença do Teu Santo Espírito. Por isso, Pai, até aqui que aconteceu nesse culto, receba como expressão de amor, expressão de adoração, expressão de louvor do nosso coração. Porque o Senhor tem feito grandes coisas. E nós te agradecemos, porque um dia o Senhor nos alcançou com a mensagem. Um dia muito especial, o Senhor nos salvou. Um dia muito especial, o Senhor moveu pessoas para orar por nós. Pessoas para falar de Cristo a nós. O Senhor nos deu a oportunidade de ouvir a Tua palavra. E o Senhor nos deu a oportunidade de tomar uma decisão ao lado do Senhor, Pai querido. Por isso nós te agradecemos. Te agradecemos, porque o Senhor nos salvou. E o Senhor não desiste de cada um de nós. Porque todos nós somos chamados para continuar levando a mensagem de Cristo, as boas novas de salvação. Nós te agradecemos e rogamos, fale ao nosso coração, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O que chama mais atenção nesse salmo são os primeiros versículos, né?
Quando ele diz, cantem ao Senhor e louvem, anunciem todos os dias que ele nos salvou. Fale da sua glória às nações, cantem a todos os povos coisas maravilhosas que ele tem feito. Quando estamos olhando hoje para a nossa cidade, para o nosso estado, para a nossa nação, olhando para as nações, olhando para as pessoas, a maior necessidade do homem é Jesus. Alguém disse, alguém escreveu, alguém pregou isso, que o homem tem um vazio dentro dele. Você já conhece, você já ouviu isso. Dentro dele, exatamente do tamanho de Deus. Por isso que o homem procura pessoas, procura coisas, procura ser abençoado, procura ter alegria, ter paz, procura ter coisas e não consegue. Por isso o avanço das drogas no meio das famílias, por isso os casamentos quebrados, por isso o sofrimento, a dor, pela incompreensão, pela decepção. É a procura do homem. Isso só vai se completar. O homem vai ser feliz, vai se encontrar quando tiver o encontro com Jesus. Por isso que eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus. É a maior necessidade. E a maior necessidade dessa nação. A maior fome do mundo não é a falta do arroz e do feijão. É a falta de Deus no coração do homem. E o maior desafio da igreja, é alcançar pessoas com a palavra do Senhor, com a palavra de Deus. Esse é o maior desafio. E quando você já ouviu isso, eu já falei, você já pregou, você já ensinou, você já leu, quando nós estamos ouvindo que há mais de 2 milhões de pessoas que ainda não foram alcançadas com as boas novas de salvação e que ainda não provaram o amor de Deus, ele produz sentimento no nosso coração. O primeiro sentimento, quando olhamos para a palavra de Deus, não estranhe que eu vou dizer isso, é de alegria. De alegria e temor, em saber que quando estamos lendo o livro de Atos, que no primeiro século, a igreja primitiva, sem nenhum recurso de comunicação que nós temos hoje, não meio de comunicação, sem recurso financeiro, os primeiros discípulos obedeceram o ide de Jesus, levaram a sério. Alcançaram o mundo da época com a mensagem do Evangelho, testemunhando de Jesus. É interessante que a igreja, quando estamos lendo, no primeiro, quando eles se reuniram, eram 120, veio a manifestação do poder de Deus, o descer do Espírito Santo, e a primeira mensagem, quase 3.000. E nós começamos a ler o livro, já não é 3.000, é 5.000. Daqui a pouco eles não... É uma multidão. Porque por onde os discípulos, os apóstolos, o povo de Deus, a igreja, estava caminhando, eles estavam indo. Pregando o Evangelho de Cristo, testemunhando de Cristo, ensinando Cristo. Isso traz alegria, temor, mas ao mesmo tempo um sentimento de tristeza. Por que sentimento de tristeza? Porque depois de 2.000 anos, nós estamos 2000 anos,
Já passei dos 25, esqueci, 2015. Estamos em 2015. Depois de passar todo esse tempo, nós estamos agora, dos nossos dias. 2/3 da população mundial não ouviram da mensagem de Cristo Jesus. Nós que temos todos os recursos, a igreja que tem... Vocês não sabem onde começou o erro? Vocês sabem. Então vou aqui compartilhar com os irmãos. Não vamos conversar aqui. Quando a igreja deixou de obedecer o ID de Jesus. Quando a igreja olhou e disse, olha, nós queremos uma liderança, nós queremos agora um líder, e esse líder vai fazer tudo. Esse líder vai sair, vai pregar, vai nos hospitais, vai dirigir as células, esse líder vai caminhar pelas praças, vai falar de Jesus, e nós, como igreja, vamos cruzar os braços. E mais, e queremos no domingo uma boa mensagem. E queremos ter notícia que o pastor, o líder, está de joelhos orando o tempo todo. E é interessante que os líderes gostaram disso. Ficaram felizes. E aí parou no tempo. Lembre disso. Vou repetir. A igreja, no primeiro século, a igreja primitiva, alcançou o mundo da época, do templo, no tempo deles, com a mensagem. E hoje, nós continuamos sem alcançar o nosso vizinho. Não alcançamos os nossos parentes. Não alcançamos os nossos amigos. Por isso, queridos, que missões ainda hoje, é uma tarefa inacabada. E há muito para fazer aqui, em Pinhais, e nas nações. E quando eu estou olhando nisso, quando estamos aqui é para nos desafiar. Eu sei que é muito pouco a gente fazermos num sábado falar de missões, num domingo falar de missões, mas nós precisamos estar todos os dias, porque a vida da igreja é fazer missões. Mas, pastor, como? Queridos, eu sei que você gosta, você não precisa levantar a mão aqui, não. Quando termina o culto, se você quer comer uma pizza, não quer? Você vai numa pizzaria, não vai? Você gosta de um almoço, você vai num restaurante para almoçar, não gosta? Você gosta de comer um cachorro quente, gosta? Você precisa fazer missões. Sentamos à mesa, lá na pizzaria, e em volta está cheio de pessoas que precisam ouvir a palavra. Pelo menos dizer, ó, Deus ama você. Jesus ama você. Muitas vezes não falamos nem para quem vem entregar pizza em casa, né? Deus nos desafia a fazer missões aqui em Pinhais, em Curitiba, no Paraná, no Brasil e nas nações. Eu disse de manhã, nós ouvimos aqui de uma história, aqui perto de uma igreja, em que estavam caminhando, né, pregando a palavra, construíram um templo com grande esforço, e daqui a pouco veio alguém e disse, olha, vamos vender esse templo. E vamos para uma chácara. Vender o templo agora está lá com a placa, aluga-se.
E nós precisamos ir para longe, vamos para uma chácara. Nós precisamos falar de Cristo. Os irmãos vão ouvir isso muito. Deus vai mexer no seu coração, na sua vida. Você vai procurar, você vai abrir a sua casa. Nós vamos ter uma célula na sua casa. Nós queremos falar de Jesus para as pessoas, que as pessoas não entram aqui na igreja, mas na sua casa vai. As pessoas não venham aqui na igreja pedir oração, mas na sua casa vai. Nós precisamos. Lembre disso, no próximo sábado, vai ter uma equipe que vai sair para falar de Jesus. E nós chamamos de fazer o que é evangelismo, mas o que é isso? É fazer? É missões, querido. Nós só que falamos, olha, vamos aqui na rua é evangelismo, vamos lá para a Amazônia é missões. Não, tudo é evangelismo e missões. Fazer missões, que é tão simples, era um encontro de pessoas que vivem sem Jesus, sem esperança, que estão caminhando para a perdição eterna. Para a perdição eterna. Ir ao encontro de pessoas. Deus nos desafia a orar pela igreja. Querida, a igreja precisa ser avivada. Eu estou orando que haja um avivamento na igreja. Começar no meu coração. Você diz, mas pastor, vai vir muita gente aqui e depois como é que faz? Não, o que não falta aqui é pastor, é pessoas que são pastor. E o que falta aqui é pessoas que cantam. Nós podemos fazer um culto, 2 cultos, 3. Podemos fazer. Ainda não falta muito lugar aqui? Aqui é que vai cadeira, ali vai cadeira, vai tudo. Falta, e não tem gente. Tem muita coisa que nós precisamos. Contribuir com as nossas ofertas missionárias. Sabe, há pessoas que ainda não tiveram a alegria de contribuir com uma oferta para missões. É que não aprenderam. Eu disse ontem, disse hoje de manhã, o mínimo de Deus é o dobro. Porção dobrada. Deus vai devolver para você. Muitas vezes as pessoas enfrentam muitas dificuldades, lutas na questão financeira e vai olhar. Não estão obedecendo o princípio de Deus. Quanto mais uma igreja oferta para missões, mais recurso a igreja recebe. Quanto mais você oferta para missões, mais recurso você vai receber. Tenha certeza disso. Não é uma troca. Muitas vezes eu não estou fazendo uma troca. Não se faz nada por troca. Não é que eu vou dar 50 para receber quanto? Não fala, tá? Não é isso, querido. Mas é que nós vamos entrar no projeto de Deus, no jeito de Deus agir. Então, se você está enfrentando uma luta aí financeira, você está enfrentando uma dificuldade, está tendo prejuízo, pare diante de Deus. Faça uma pergunta. Quanto o senhor tem comigo para missões? Quanto o senhor tem comigo para o avanço da obra missionária? Nós precisamos, queridos, agir
de uma maneira assim expressiva, do modo urgente, mais rápido possível, para a salvação. Sabe por quê, queridos? Eu não tenho um número exato aqui, eu vi esses dias, eu ouvi esses dias, e nós colocamos no nosso vídeo de chamada para missões, mas a cada minuto, olha no relógio aí, a cada minuto, morre mais de 50 pessoas sem conhecer a expressão maior do amor de Deus. Já foi 1 minuto? Já foi 50 sem Jesus. Sem ter oportunidade de aceitar ou rejeitar Jesus. Sem ter a alegria de ter participado de um culto como nós estamos participando hoje, de celebração da gloriosa presença de Deus. Nunca provaram do poder do Cristo crucificado ressurreto. Não provaram do perdão de Deus, que só aqueles que creem em Jesus, já receberam. Eu creio em Jesus, recebo o perdão. Então, querida, a nossa responsabilidade é levar a vida de Cristo para as pessoas. Aí você pergunta, mas pastor, como? Há várias. Mas olhando para a palavra, primeiro é ir pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Onde eu começo? Onde eu começo a pregar o Evangelho? Na minha casa, na minha família, na minha cidade, no meu país. Pregar o Evangelho para que mais pessoas, crendo em Jesus Cristo como Salvador e Senhor, venham provar da bondade e da graça do amor de Deus. Pregar o Evangelho, obedecendo o ID de Jesus. Quando estamos falando o ID de Jesus, o que os discípulos, os apóstolos, a igreja faziam? Por onde eles estavam indo, eles estavam pregando o Evangelho. Se vocês olharem e prestarem atenção, e que esse é o momento da igreja, não apenas da igreja brasileira, não apenas da nossa igreja, da igreja que está no mundo, é o tempo agora. Vocês prestaram atenção o que Deus está fazendo no mundo nesses dias? Vocês não prestaram atenção, né? Deus está levando pessoas para todos os lugares, tirando pessoas de todos os cantos. Está estourando as guerras e eles estão indo para todos os lugares. Os irmãos sabem que há alguns tempos as pessoas falavam, vamos pôr para nós, vamos enviar pessoas para a Itália, enviamos pessoas para a Itália. Temos missionários na Alemanha, temos missionário na Espanha, e um desses missionários vão estar aqui. Temos missionário na Turquia. As pessoas, mas por que vocês estão enviando missionário para esse lugar? Por quê? Viu o que Deus está fazendo agora? Levando todas essas pessoas para a Europa. Está cheio assim. E aonde nós temos que mandar esses missionários? Deus está tirando eles da terra deles, levando para uma terra. Você já mudou de casa? Já mudou de estado? Já mudou de trabalho? Viu que é complicado? Não é mesmo? Ai, meu Deus. Você perde o chão, não é isso? Até você se ajeitar, demora. É esse tempo que é preciso enviar os missionários para falar de Cristo para essa gente. Não apenas dar o pão, mas dar o pão vivo. Dar Jesus a essas pessoas. E aqui no Brasil, tantas pessoas estão chegando. Nós
os irmãos fazem parte disso, porque somos uma igreja. Nós investimos numa casa para refugiados da Síria, que chega lá em Foz do Iguaçu, que lá tem uma comunidade grande, e lá a igreja está sustentando o local. Quem sabe que um dia a gente vai trazer um desses aqui na igreja. É o jeito que Deus está falando. Já que esse povo, presta atenção, já que esta igreja está acomodada, fica no seu lugar, eu vou mexer e vou levar essas pessoas para mais perto deles, dessas igrejas. Então, irmãos, não é apenas orar, mas é enviar. Nós precisamos ir ao encontro das pessoas. Queridos, olha aqui, quanto a nossa meta aqui, olhando, quantos membros é? Está fraquinho esse negócio aí. Quantos? Queridos, se nós queremos chegar a 300, nós precisamos avançar na obra missionária. Nós precisamos abençoar outras cidades, abençoar outras regiões. Aí Deus vai trazer mais pessoas. Deus vai trazer mais pessoas. Então, nós precisamos obedecer o ID de Jesus. E quando estamos lá, o ID de Jesus, querido, você que está indo, mas é um imperativo, é uma ordem. Ele não está deixando uma opção, você escolhe sim ou não. Ele está dizendo para os discípulos, ide. Falamos ontem, vai. E a minha resposta, qual que é? Não se lembra de ontem? Eu vou. Deus fala, vai, e eu vou. Sábado à tarde vai ter evangelismo, vai. Deus diz, minha resposta é, eu vou. Outra que eu olho aqui e vejo, eu quero só pensar nessas duas coisas, é olhar para o mundo com a visão de missões. O que é isso? É ver o mundo como Deus vê. Deus olha e vê pessoas. Deus amou o mundo, Deus amou pessoas. Estamos vivendo num tempo, irmão, que, gente, estou dizendo para a igreja, estou dizendo para a igreja, dizendo, gente, não é um produto nem um objeto. Pessoas não são apenas números. Que nós queremos apenas que a casa esteja cheia e venha com, desculpa a expressão, vou dizer aqui mesmo, que muitos dizem, com o bolso cheio. Não, querido. Pessoas. É a coroa da criação. Que Deus usou as mãos. Que Deus usou a palavra. Pessoas é o alvo do amor de Deus. Deus amou o mundo, Deus amou pessoas. Jesus morreu por pessoas. Jesus morreu por pessoas. Então nós precisamos olhar e ver pessoas. Senão a gente esquece e a gente começa a tratar as pessoas como um produto que está no supermercado. Eu preciso amar pessoas, eu preciso alcançar pessoas, eu preciso cuidar de pessoas. E cuidar de pessoas com amor, amando e cuidando. E nós devemos fazer tudo que depender de nós para mudar a situação de pessoas que vivem sem Jesus, sem esperança, sem salvação. Eu creio que todos que estão aqui entregaram a vida para Jesus.
Se não entregar a vida para Jesus, faça isso hoje. Faça isso hoje. Como Luiz de Carvalho tem uma música, ele diz, não saias daqui sem Jesus. Não saias daqui sem Jesus. Olha o que está escrito em Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. Olha o que diz a palavra de Deus. Jesus está dizendo para os discípulos, vão pelo mundo todo, pregue o evangelho a todas as pessoas. Versículo 16. Quem crê, me ajudei, quem crê será salvo. Ah, querido, olha a misericórdia. Mas quem não crê será condenado. Então, nós precisamos levar a mensagem para as pessoas que entregam a vida para Jesus. Creem em Jesus. E precisamos batizar também. Se você está aqui, entregou a vida para Jesus, você quer ser batizado, venha domingo de manhã. Nós estamos estudando a palavra de Deus com as pessoas. E no final do ano, nós vamos ter um batismo. Já alugamos uma chácara, onde tem uma piscina. Nós vamos ter um momento, vamos passar o dia junto, ter o culto, o almoço juntos, mas vamos ter a experiência pelo batismo. Se você me procure. Se não conseguir falar, fala com o pastor Valério, com o pastor Andrei, com o pastor Ricardo, fala com o irmão da igreja, olha, eu quero me batizar. Ele vai encaminhar você, vai ajudar, vai dar. Você, pastor, eu não posso nesse dia. Nós vamos ver, vamos te ajudar. Mas quem não crê já será condenado. Mateus 28, versículo 16. Diz, os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, que diz aí? Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então você veio aqui hoje para ouvir assim, Jesus assim, vai. Você conhece alguém na sua família que não tem Jesus? Vai. Você conhece alguém no trabalho que não tem Jesus? Vai. Você conhece um vizinho sem Jesus? Vai. E o que você vai dizer para ele? Não responda aqui, mas responda para Jesus. Eu gosto de dizer que quando alguns anos, não vou dizer quanto tempo, lá nos anos, tempo, eu trabalhava na Lacta aqui em Curitiba, quando existia a Lacta em Curitiba. Trabalhava. E eu trabalhava há algum tempo. E quando eu entreguei minha vida para Jesus, na segunda-feira, a primeira coisa que eu quis fazer foi chegar lá na empresa e dizer assim, olha, eu agora sou crente, entreguei minha vida para Jesus. Queridos, descobri que tinha mais crentes ali. Nunca falaram de Jesus. Nunca se manifestaram nem de Jesus. Nunca estavam com uma Bíblia. Nunca. Nunca. Muitas vezes nós trabalhamos e ninguém sabe que a gente é crente. Os vizinhos não sabem. Ninguém sabe. A gente corre um risco. Das pessoas rejeitarem, das pessoas não gostarem, mas é por um certo tempo.
daqui a pouco eles começam a olhar para a sua vida, que sempre entrega a vida para Jesus, tem aquele momento de rejeição. Tá? Entregou a vida para Jesus, rejeição na família, na vizinhança, no trabalho. Tem esse período, mas depois você vai vivendo, você está na igreja, você está lendo a Bíblia, você está crescendo, você está testemunhando, as pessoas começam a olhar para você, vem um segundo momento, as pessoas começam a olhar. Começam a olhar para a sua vida. Olha, algo especial. Algo especial. Não sei quanto tempo demora isso, mas isso acontece. Aí vem o terceiro. Quando as pessoas se aproximam e dizem, o que foi? Eu preciso disso que você tem. Isaías capítulo 6. Vamos olhar lá no versículo 5. Você sabe desse texto aqui, Isaías capítulo 6, versículo 5. Ele está diante do Senhor, está na casa do Senhor, ele está enfrentando um momento complicado em que o rei morreu, e eles eram amigos, nesse momento, ele vai no templo, porque a nação está enfrentando uma crise, uma situação complicada, o povo está se afastando de Deus, ele vai no templo, ele tem esse encontro com o Senhor, ele vê a santidade do Senhor, e aí Deus mostra para ele a situação dele, que ele não era diferente do povo. Ele era pecador, como o povo era um povo cheio de pecado. Mas aí, nesse momento em que ele olha, vem um anjo, serafins, e traz uma brasa viva e toca na boca dele. E disse isso, veja que isso te tocou nos seus lábios. Versículo 7. Por isso a sua culpa foi removido, o seu pecado será perdoado. Entregou a vida para Jesus. Culpa removida, pecado perdoado. Agora, querido, olha o que Deus diz. Olha, Deus pode salvar pessoas sem precisar de nós. Ele é soberano, ou não? Ele pode, mas ele escolheu, tomou uma decisão, escolher eu e você, pessoas. E agora ele revela uma necessidade, eu preciso de pessoas para ir ao encontro de outras pessoas. E a voz do Senhor exclamando, a quem enviarei? Quem irá por nós? E ele prontamente respondeu, eis-me aqui. Eis-me aqui. É para orar? Eis-me aqui. É para ir ao encontro de pessoas? Eis-me aqui. É para abrir a casa para ter uma célula? Eis-me aqui. É para entregar folheto? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Por isso, Deus diz, vai. E eu respondo, eu vou. Eu vou. Missões é uma tarefa inacabada, queridos. E é nossa responsabilidade levar a vida de Cristo para as pessoas que ainda não provaram do amor de Deus. Por isso, olhando no início do Salmo, ele diz, anunciem todos os dias a salvação. Fale da glória de Deus às nações. Cantem a todos os povos as coisas maravilhosas que ele tem feito. Ele diz, vai. E a minha resposta? Sou eu sozinho aqui? Vai e eu vou. Mais forte aí, querido. Faz um compromisso com o Senhor. Eu vou. Isso. Mas você precisa saber quando você vai de algumas coisas muito simples, querido. Quem sabe que você precisa disso hoje também. Primeira coisa que você vai ao encontro das pessoas, você precisa saber que você precisa falar para as pessoas, Deus ama você. Você tem que dizer para as pessoas, Deus ama você.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você fala para as pessoas, Deus ama você. Eu estou dizendo para você que está aqui, Deus ama você. Aí você tem que dizer para as pessoas, ó, Jesus é a solução de Deus para você. Romanos 5,8 diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Ele é a solução para a sua vida, para a vida das pessoas. Mas além que Deus ama você, Jesus é a solução de Deus para você, Jesus é o único caminho para você chegar a Deus. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É só Jesus que nos leva a Deus. Só Ele. Mas você precisa falar mais uma coisa. Você, quando a pessoa ouviu isso, e você que está aqui, se você não tem Jesus, você precisa receber Jesus em sua vida. Por quê? A palavra de Deus diz, mas a todos quanto receberam, lembra do texto? João 1,12. Deu-lhes o poder, tem alguma tradução, o direito, de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Queridos, você tem aqui, você vai sair fazer um evangelismo, você já tem alguma coisa bem assim, bem simples. Aí você tem, o que eu vou fazer para você aqui, se você não tem Jesus? Você tem que tomar uma decisão. Tomar uma decisão de andar com Jesus. Numa nova jornada. Numa jornada feliz com Jesus. Você tem isso. E aí Deus diz para você, vamos, Deus diz para você, vai. E a nossa resposta? Eu vou. Se coloque em pé. Vamos estar orando. Eu não sei aqui, tem alguém aqui que quer, nesse dia aqui, dizer assim, olha, eu vou decidir viver essa jornada feliz, quero entregar minha vida para Jesus hoje. Não sei, tem alguém que quer fazer isso? Quero orar, eu vou orar por você. Amém. Todos têm Jesus? Amém. Então vamos aplaudir o Senhor Jesus? Isso. Eu quero orar por minha vida, pela sua vida, para que você esteja ouvindo todos os dias. A voz de Deus é para você? Vai. Vai. Vai ao encontro de pessoas. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos por esses 2 dias aqui de missões, Pai querido. Em que a igreja possa viver isso todos os dias, Pai. Todos os dias. Vivendo nessa jornada feliz com Jesus, levando Jesus para as pessoas, fazendo Jesus conhecido. Que essa igreja tenha essa certeza de que tudo que faz na igreja, tudo que é feito na igreja é missões. E que quando nós estamos saindo para a nossa casa, nosso trabalho, no ônibus, missões. Que essa igreja não esqueça de orar pelos nossos missionários. Que essa igreja esteja contribuindo para que a obra do Senhor avance. E que essa igreja seja reconhecida como uma igreja que ama missões. Uma igreja que faz missões, mas uma igreja missionária. Pai, que o Senhor
toque profundamente no nosso coração, para que nós possamos obedecer o ID do Senhor e ter a certeza que a missões é uma tarefa inacabada, porque perto de nós tem alguém que não entregou a vida para Jesus. Na nossa cidade tem alguém que não entregou a vida para Jesus. No nosso estado tem alguém que não entregou a vida para Jesus. Na nossa nação e nas nações há pessoas que precisam de Jesus. Eu oro, Pai querido, não apenas para a nossa igreja, mas para a igreja brasileira, para olhar o mover do Senhor nas nações, onde pessoas estão indo para todos os lugares. E o Senhor está preparando essas pessoas, preparando o coração dessas pessoas para ouvir de Jesus. Mas nós precisamos de obreiros, precisamos de missionários, precisamos de homens e de mulheres prontos para ir ao encontro de pessoas sem Jesus. Nós te agradecemos. Aqui agora e seja abençoando, Pai. Todos nós estamos aqui. Se tem alguém doente aqui, que seja curado. Se tem alguém triste, que a alegria do Senhor alcance o coração. Tem alguém que está enfrentando uma luta, uma dificuldade. Seja o Senhor, nós precisamos do Senhor. O Senhor é nosso lugar seguro. O Senhor é aquele que nos acolhe, que nos abençoa, que cuida de nós, Pai querido. Abençoa os casais, as famílias. Se tem alguém aqui desempregado, abra a porta de um trabalho para as pessoas ter a alegria de trabalhar e levar o sustento para casa, Pai. Se tem alguém enfrentando uma situação financeira complicada, abra a janela dos céus, Pai. Abençoa essas pessoas, Pai querido. Se há pessoas que estão em conflito espiritual, têm vontade de deixar os caminhos do Senhor, Pai, faz algo novo, restaura, faz tudo novo, Pai. Que a graça do Senhor esteja sobre todos. Nós te agradecemos porque nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém.